momento exato de falar sobre sexo e sexualidade com o seu filho? É necessário esperar que a curiosidade venha da criança ou nós mesmos podemos falar sobre esse assunto com eles? Tenho certeza que você já deve ter feito uma dessas perguntas. Então, para tentar ajudar vocês, e mais uma vez a gente aprender aqui, porque a gente aprende muito, nós hoje estamos recebendo a psicóloga infantil Vanessa Taliaro. Obrigada de você ter aceito o nosso convite para falar sobre esse assunto que é, como todos os outros que foram abordados aqui, de suma importância. Sim, eu que agradeço pelo convite. Estou à disposição para conversa e vamos falar um pouco. Respondendo essas perguntas iniciais, existe um momento exato, um momento que é considerado correto para a gente introduzir a criança nesse assunto? Sim, né? Dentro da abordagem que eu acredito e estudo, né? Que eu sou da psicanálise, né? Então, a gente acredita que isso tenha que vir espontaneamente, né? Da criança, e cada fase também da criança, ela vai trazendo uma curiosidade diferente, né? Sempre vai aparecer, né? Então, as crianças, eu digo até que é diferente a sexualidade do sexo, né? O sexo é o ato, né? A sexualidade, a criança também, ela vai desenvolvendo ao longo da sua vida, né? Isso vai aparecendo já desde muito pequeno, né? Quando a sexualidade, ela não vem diretamente do genital. Ela vem ali do toque, né? A criança ali na amamentação. Então, isso já se inicia a sexualidade, né? A sucção, o toque, o olhar da mãe. Então, ela vai sentindo, vai registrando, né? A gente diz que é nesse momento, até de muito novinho, eles já vão registrando a sensação de prazer, que é o que também vai desenvolver ali com a vida da criança, adolescência, adulto, que esses registros ele fica marcado, né? Então, não existe um momento exato, mas a curiosidade da criança vai surgindo ali, né? Principalmente, eu digo que até os 3 anos, normalmente, não é dito muito, né? Mas a criança vai começando a se perceber ali no corpo. Então, normalmente, ali com 3 anos, a criança começa ou se esfregar, ou começa a pôr a mão na genitália. Então, acho que é aí que começa a imposição de limite também, né? Porque também isso é sexualidade, né? Com certeza. Você lembra quando foi a primeira vez que a Bia te questionou? Você se viu na necessidade de abordar essa questão toda com ela? Bom, ela já vai fazer 10 anos, né? Então, assim, foram algumas vezes. Eu lembro que a primeira vez a gente estava num local público e eu fiquei sem reação, perguntando como que os bebês nascem. E eu fiquei sem reação. Nesse ponto, eu não sabia o que... Porque eu não queria contar a história da cegonha, porque é uma mentira. Mas ela tinha 5 anos, ela era muito pequenininha para eu explicar o processo em si. Não sei se fiz certo ou fiz errado, mas eu falei, olha, Bia, neste momento a mamãe não consegue te explicar. Porque eu não conseguia, né? Entendi. Eu não sabia explicar para ela. Igual hoje, quando ela faz um dever de matemática, eu falo, Bia, eu não sei te explicar, eu sei fazer. Somos jornalistas, aliás. Não consigo, eu tenho coisa de nos matemática que não funciona. Eu sei fazer na hora, mas eu não consigo parar e explicar, olha, é por aqui. Então, nessa pergunta dela, foi mais ou menos essa minha intuição na hora, de falar, olha, não sei te responder isso agora. Sim. Ela falou da mentira. É uma boa ideia, gente, ou usar o lúdico para falar sobre essas questões quando a criança é muito pequenininha? Sim, o lúdico para a criança é o mais importante, né? Porque é através do lúdico mesmo que ela vai também expressando suas curiosidades, né? Às vezes a gente vê ali no brincar, que com bonequinhos, alguma coisa, simula, às vezes a fantasia, o que ela imagina, né? Ela simula muito no lúdico e no brincar. E cada idade é importante a gente também, né, não dizer a verdade nua e crua, mas a verdade é sempre a principal fonte de dizer sobre o assunto, né? Até estava dizendo, meu filho também fez esse comentário, né? Mãe, como que os bebês nascem, né? Eu também, né, mesmo estudando, mesmo, né, já vendo, a gente não existe isso no momento, né? A gente fica bem assim... Ninguém tá preparado, apesar de saber que essa pergunta vai acontecer. Você não tá, né? Você fica sempre vem naquele momento que você menos imagina. E
eu usei muito de dizer para ele, né? Filho, é uma sementinha que vem da mamãe e do papai, porque ele tinha, quando ele fez essa pergunta, ele tinha 5 anos, né? E aí eu falei, vem da mamãe, justamente a idade, né? Para você ver que vai aparecendo, né? As curiosidades vão aparecendo. E aí eu disse, a mamãe e o papai, né? Foi a sementinha que do papai veio na mamãe e nasceu. Mas como, mãe? Falei, então, a mamãe e o papai namora e isso vai acontecer e você vai saber mais sobre isso quando você tiver a idade para saber sobre isso, quando você tiver adulto. Mas a gente namora para isso acontecer. E aí foi interessante que ele, tudo bem, tudo bem. E aí que surgiu também, depois dessa pergunta, surgiu a grande questão dele, a questão da cama compartilhada, né? Porque a curiosidade começa a vir por aí também, né? E isso é um ponto importante e desafiador, né? Também, que eu acredito muito, mas também é uma imposição de limite para a sexualidade também, né? Porque se a criança, ela tá ali no meio de alguma maneira, também vai influenciar nisso, né? Com certeza. Tanto no casal quanto na curiosidade. Peraí, mas como que eles namoram se eu tô aqui, né? Então, também surge essa questão que surgiu para mim também, né? Que estão, mesmo, né, dizendo que a gente sabe como funciona, mas também tive essa dificuldade também de tirá-lo da minha cama. Mas a gente foi, assim, falando a respeito sobre dessa forma. Não existe um jeito certo e errado, né? Sim. É como a gente dá conta de dizer, né? E também dizer que não sei também é uma forma de, né? Peraí, vou precisar pensar para dizer. Também é uma forma de respeito com a criança, né? Com certeza. De dizer, não sei tudo. Sim, Cercada de muito tabu. Muito. E aí? Muito mesmo, né? Eu tô perguntando agora para duas mães, tá? Sim. eu sou muito mãe geração atual, sabe? Assim, do tipo, a gente tem que quebrar muitos tabus para que a sociedade que os nossos filhos vão viver possam viver em paz, com respeito e com sabedoria, né? Para poder seguir adiante, porque eu acho que se a gente for só buscar o ensinamento de lá de trás, nem tudo hoje condiz com a realidade, né? Sim. Sim, e até mesmo, né, as outras gerações também não tinham as informações que a gente tem hoje, né, os acessos, as informações. Então, também, né, dá para a gente olhar também por essa visão, né, de que normalmente a gente dá aquilo que a gente tem quando a gente tem informação. Quando a gente não tem, fica um pouco difícil, né? Então, se a gente pensar na geração passada também, se falava-se muito pouco e falar sobre isso era um horror, né? Tipo, não podia. Até mesmo, né, de pensar na minha geração mesmo, eu tenho 37 anos, meus pais mesmo, né? Era um grande tabu, não se podia falar muito sobre isso, não tinha muito esse acesso. Minha mãe até bem mais. Agora, já meu pai já era algo que não se falava, até acho que por ser filha mulher e tudo mais, tem essa questão, né? E eu acho que até a dificuldade, às vezes, de falar, às vezes diz mais sobre também as nossas questões, né? Sim. Porque tem muitas questões que a gente também traz, às vezes, sobre a sexualidade, a vergonha e tudo mais de falar sobre o assunto, né? Mas é o que você disse, eu acredito muito que a gente tem que ir quebrando esses tabus, né? Não é fácil, né? Chega a hora da pergunta mais difícil, a gente às vezes dá uma travada ali. Mas é aquilo, travou, pensou, tentou no que dizer, às vezes vale voltar e falar sobre, né? Você falou da questão das informações que vêm da mãe e que vêm do pai, né? As nossas mães e dos nossos pais. Agora, no sentido contrário, abordar o sexo e a sexualidade com a menina é mais fácil do que com o menino? Então, eu acredito muito que depende dessa formação familiar também, né? Eu acredito que tem que ter muita parceria do casal para conseguir dizer, do casal que eu digo ou de quem cuida, né? No geral, de dizer sobre o assunto. Porque é aquilo, o pai vai poder, de repente, cessar uma curiosidade do filho homem porque teve a experiência. Então, talvez vai ser um pouco mais fácil de cessar essa curiosidade. E a mulher, por ter a experiência também da mulher.
Mas acho que é possível os dois, né, trabalhar isso, mas eu acho que quando você tem a experiência também é um assunto mais fácil de ser abordado, né? Dizendo de mãe e pai, assim, de cuidadores, né? Vocês conversam, você e o pai da Bia, sobre essa questão? Já chegaram a conversar sobre Sim, isso? mesmo porque a Bia tá entrando numa fase de Questionamentos. pré-puberdade, pré-adolescência, o corpinho dela tá sendo formado agora, de fato, né? Então, assim, tem todo um processo ali que eu, como mãe e mulher, tenho mais conhecimento. Então, eu tenho que conversar com ela sobre essas questões. E com ele, como a gente é separado, eu tenho que conversar, eu falo para ele também ir orientando da mesma forma, né? Ou da forma que ele achar melhor, mas que a gente sempre se converse e chegue num consenso para poder passar para ela não ouvir uma coisa de um lado, outra coisa do outro, né? Porque isso para ela é pior. E aí entra as redes sociais. É um aliado ou é um adversário nessa questão toda aí? Porque as crianças, elas buscam, adolescentes, claro, né, com o controle de vocês, mas buscam muitas informações na internet, nas redes sociais, de um modo geral. E aí? É um grande desafio, né? Porque tem os dois lados, né? Tem o lado bom da informação, porém, se a gente não toma aquele cuidado, tem acesso a coisas que não são para a idade, né? Então, ali hoje em dia você não precisa escrever, né? As crianças só apertam o microfoninho e já fala, né? Sim. Então, também tem essa preocupação de todo o cuidado. Por isso que é sempre importante falar sobre. É aí que vem a questão da verdade, né? Se de repente a gente não fala, não cessa aquela curiosidade da criança, a criança vai procurar em algum lugar. Eles sempre procuram. Então, aí que entra a questão de que, se não condiz com o que eu estou dizendo, então quer dizer, minha mãe está mentindo, meu pai está mentindo. É aí que entra uma grande questão também, né? Então, Sim. é difícil de se falar, muito difícil, porque tem tabus, mas é importantíssimo por conta disso. Porque se essa criança já sabe, ela não vai ficar fantasiando o tempo todo e tentando procurar, né? Se tem a liberdade, porque o que acontece muito, às vezes, que eu já vi relatos de crianças que têm a curiosidade e a mãe, você não tem que falar disso agora, você não tem idade para isso. Mas aquela curiosidade vai estar ali. Uhum. Então, é aí o grande desafio. Às vezes a gente não consegue falar, não tem informação, vou procurar informação, depois vou voltar com a informação para essa criança de uma forma que eu dê conta de dizer sobre isso, né? Então, acho que talvez o que entra nas redes sociais é isso, né? É a cumplicidade que a gente também vai criando com a criança. Porque a cumplicidade e a informação que a gente troca também diz sobre a sexualidade, né? Porque a criança ela vai saber, porque a gente precisa conversar, falar sobre o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, se não tem o diálogo, não tem aquela conversa, também isso vai influenciar na sexualidade mais para frente, ali quando chegar na adolescência, na vida adulta, que de fato for ao ato do sexo, né? Alguns assuntos bombam no Mães. Sim. Outros têm uma abordagem mais tímida. No caso desse assunto, como é que é? É um tabu, né? Então, é mais tímido mesmo. Assim, eu raramente percebo ali esse tipo de abertura para conversar, inclusive entre as mães. Eu lembro que teve uma vez que a gente colocou um meme, faz um tempão já isso. A gente colocou uma figurinha do tipo, tá só você e seu marido no quarto, o que que você... e seu marido tá sem roupa no quarto, o que que você faz? Aí a maioria falava assim, sai correndo. Então, assim, até entre os casais a gente percebe que tem um processo ali que precisa ser conversado, né? Para que isso também chegue no filho, de alguma forma. Uhum. Eu gostaria muito que isso fosse mais discutido ali dentro, porque eu acho que é um lugar tão seguro e tão legal de conversar, porque são muitas mulheres que podem trocar, né, histórias, informações, alguma coisa que aconteceu, que, isso aqui pode ser que funcione para outras pessoas. Uhum. Né? Então, assim, igual o episódio que a gente teve aqui sobre com as meninas do sexo. Cara, a gente precisa falar sobre isso, porque a gente não pode ter uma timidez num casal e depois a gente não saber lidar com as crianças, porque elas vão crescer
E quanto mais acesso e conversa você tiver com seus filhos, melhor que essa roda gire, entendeu? Com certeza. Qual o papel Sim. da escola nessa construção do sexo e da sexualidade na criança e no adolescente? Sim, tem Se é que há, né? sim. O papel é extremamente importante, né? Porque se a gente for parar para pensar, eles passam muito tempo na escola, né? 4 horas no mínimo, né? Isso quando não é no período integral. Então, é, ainda é claro que diz escolas para as escolas, né? Existem profissionais que também têm esse tabu de dizer, de falar sobre, né? Mas existe, eu acredito que existe sim uma grande importância, né? Porque também tem as relações ali, né? As relações entre pares. Então, a sexualidade também diz a respeito do respeito, do limite. Então, até que ponto, né, que ali dentro vai surgindo também questões da sexualidade e que é importante também ter o seu limite, mas também ter a sua, vamos dizer, a sua liberdade de expressão, de poder também se relacionar ali com os pares, né, de perceber tudo isso. Então, acredito que deve ser um grande desafio, né, porque não é uma ou duas crianças igual em casa, que às vezes é o filho, né? É um monte. Então, né, de ver também até a disponibilidade, né? Eu acredito, de poder falar sobre isso. Porque você também vai trazer várias questões, porque se entra onde existe um tabu muito grande dos pais, isso também, né? Ah, por que disse isso na escola? Por que está falando sobre isso? Acho que é uma polêmica muito grande, né? Até mesmo quando surgiu a falar sobre a sexualidade, houve um rebuliço muito grande, né, a respeito disso. Então, eu acho que ainda é muito desafiador, mas é muito importante, porque é um período que eles passam muito tempo na escola, né? Sim. E não são só os professores, né? São os colegas, né? Cada um ali tem uma família que vem de um histórico e de um estilo de vida diferente. Com Então, certeza. o que chega ali também é importante você ter a abertura para conversar, né? Sim. Eu lembro que isso faz muito tempo. Eu tive aula de orientação sexual no colégio, mas ouvindo você falar, eu me remeti àquela época lá, até porque eu estudei em colégio de padre, então a educação ela é bem limitada. E aí só se falava muito sobre o uso do preservativo, que a gente tem que se proteger, E doenças foi em que sexualmente. série isso? Isso foi no colegial, É, antigo colegial, né? que é o Ensino ensino médio. médio hoje. É. Antes disso, a gente não tem. E aí como é que é, né? Porque a sensação que se dá, que se tem, é que as crianças elas estão se despertando para tudo isso Sim, muito mais antes. cedo. sim, É, sim. a sua geração é bem diferente da minha, a gente tem um espaço enorme. Nossa! Mas, não, tem, mas assim, de anos parece que não, mas nessa questão sim. Sim. E eu sempre digo que eu brincava de boneca, né? Acho que essa é uma fala de todo mundo que é da minha geração. A gente brincava na rua, brincava, e aí depois é que você despertava para isso, né? Sim, sim. E acho que até um pouco antes é importante, né, introduzir a questão do corpo, né, Uhum. do limite, de na onde pode tocar, na onde não pode. Então, isso também ajuda muito, né, nos processos que tem, às vezes, de abuso, né? Sim. Então, se a gente se limita, tanto na escola quanto em casa, em a falar do corpo, em dizer o que até onde pode, o que não pode, qual que é o limite, né? Então, também entra essa questão, porque o que acontece? A criança ali né, a partir dos seus 3 anos ali, que ela começa a se tocar, né? Começa a tocar o corpo, ela não entende ainda, porque o que acontece não é erotizado, né? É a sexualidade, Sim. mas não tem o erótico que é do adulto, né? Então ela não entende. Então ela vai tocar o corpo. Então vai caber tanto a escola quanto aos pais ir direcionando, né? Ó, tem o lugar correto de você fazer isso, né? Você pode tocar o seu corpo, mas assim, isso é um processo íntimo, você não pode fazer isso na frente das pessoas. Então, tudo isso é algo que às vezes não é dito, que às vezes não pode, né? Uhum. Já se limita E esse ali. não pode é perigoso, né? É. É,
porque é onde que às vezes a gente vai se fechando para a sexualidade também, já desde lá de trás. Então, acho que o processo desses dois lugares é importante também por conta disso, para ir também direcionando a criança para a sexualidade, que ela pode conhecer o seu corpinho, mas tem o lugar certo, quem pode, quem não pode, qual que é o momento da higiene, qual que é o momento da intimidade. Então, porque é aquilo, ela é funcional, né? Não é erotizado. Então, a criança ela vai se tocar ali porque ela está sentindo que é algo que é gostoso, mas ela não entende. Então, vai precisar do adulto para direcionar isso, para ajudar ela a entender essa parte também. Só queria falar assim, a gente aprende isso no colegial porque é o momento certo de aprender aquilo, mas quando eu falei que a gente precisava aprender antes, é exatamente isso. Isso. O corpo da criança, onde pode tocar, permitir que ela entenda o processo, lógico que para a idade dela, né? A gente está entrando na reta final. Você ia completar? Não. A gente está entrando na reta final desse podcast, mas tem algumas questões aqui que precisam ser feitas. Aliás, eu acho que esse assunto renderia muito mais, certo? Certíssimo. Mas tem algumas perguntas que precisam ser feitas. Por exemplo, hoje a gente sabe que a criança mesmo, ela já começa a se despertar para uma sexualidade que não é a menina e não é o menino, às vezes. Ou é uma menina que gosta de menina e menino que gosta de menino. Qual que é a concepção psicológica que se tem sobre isso? Porque muito se fala que a criança não nasce gostando enquanto menina de uma menina e vice-versa. E aqui eu estou falando de dois, né? Mas tem variações inúmeras. Sim. Afinal de contas, o que é real e o que é mito nessa história toda? Sim. Né, dentro da abordagem que eu trabalho, que é a psicanálise, a gente vai vindo muito pela linha da identificação. Então, essa criança ela começa a se identificar a partir ali dos 3 anos mesmo, né? Que eu disse que ele começa a se conhecer o corpo, né? E aí ela vai se identificando, tanto com a mulher quanto com o homem, né? Então, vai muito de uma identificação inconsciente. Então, não é algo que é muito, né? Porque conviveu muito com menina ou menino que vai dizer. Identificação é aquilo que a gente se sente familiarizado, aquilo que a gente gosta, vamos dizer assim. E tá dentro da gente. Exato. Uhum. Isso faz parte Inerente. do nosso interno, né? Então, vai muito a partir dessa identificação. Então, a criança, ela vai ali, né, tendo esse contato com a mãe e com o pai, e também já vai, de certa forma, se identificando, né? A gente até diz a parte ali do Édipo, né, dentro da psicanálise, que é nessa parte que a criança começa a observar e, às vezes, rivalizar com os pares. Então, é nessa rivalização que ela vai se identificando. Então, me identifico mais com, né, com a parte feminina ou com o masculino. Então, é algo que é muito interno e inconsciente, mas faz parte ali também dessa identificação a partir dos 3 até 5 anos aí que vai tendo esse contato com o feminino e o masculino, porque anteriormente não tem esse contato, né? Então, é a partir daí. Você quer perguntar alguma coisa? Não, tô aqui eu tô também, minha cabeça tá pensando. a mil. O que eu queria saber agora, assim, pra gente encerrar aqui, a não ser que a Lívia tenha mais algum questionamento, você falou do abuso, né? O abuso é o extremo de trauma que uma criança pode sofrer. E existem sinais que essa criança, ou até mesmo esse adolescente, menor de idade, apresenta que os pais têm que, abrir os olhos? Sim. Então, o que eu acredito dos sinais, né? Por isso que é muito importante a comunicação. Por isso que eu digo que essa é a base para a gente trabalhar também essa prevenção, vamos dizer, né? De conseguir identificar. Porque se você conhece seu filho, você vai ver que tem alguma coisa de errado. Se você conversa com ele, se você... né, o que acontece também, né? Essa punção que vem, né, da sexualidade na criança, que às vezes começa a se tocar e tudo mais, isso tem, muitas das vezes, a ansiedade, ou pode ser também uma questão de
conhecimento do corpo, ou também, às vezes, um abuso. Né? Se a criança fica muito ali, né, na masturbação, ou se pegando muito e tudo, também pode ser um sinal. Mas, assim, se você conhece o seu filho e você tem essa intimidade com ele de falar sobre isso, você vai perceber que tem alguma coisa estranha, porque aparecem sinais. Ou a criança se fecha muito, né? A criança começa a apresentar irritabilidade muito grande, além do normal. Então, essas questões vai aparecendo, né? Não é ali posto, né? Não tem sinais exatos que vai aparecer. Mas eu acho que é essa questão da intimidade que a gente tem que ter com os nossos filhos para, assim, ter o conhecimento se está acontecendo alguma coisa ou não. Perfeito. A questão é, conversem. É. Sejam abertos para conversar com os seus filhos, para ouvi-los, principalmente, não só falar, Sim, né? Que eu acho que perfeito. isso é essencial. E o ouvir, né? É tão E complicado. é uma prática difícil, Muito mas difícil. necessária. Muito Sim. difícil. Valeu, hein? Valeu. E você falou que ia passar um livro. É o livro. verdade. Sim, tem um livro Importantíssimo. muito interessante que ele não é tão teórico, né? Que até fala que é para pais, profissionais, educadores, que chama Sexualidade Começa na Infância. É da Casa do Psicólogo, Maria Cecília Pereira da Silva, a autora. É muito bom, ela traz todos esses temas que a gente conversou. Do abuso, traz a questão de como abordar, de como conversar, de como o que é sexualidade, o que é o sexo. Então, é maravilhoso, super Que indico. legal. Então, Legal. Quero agradecer muito a sua participação, sua presença aqui, dizer que o microfone está sempre aberto para você e para falar sobre esse assunto, porque é complicadíssimo, né? Uma fala dita erroneamente ou algo que você não ouve, que deixa passar, pronto. A vida daquela criança, quando adulto, já desmorona. já altera, É isso? É Muito isso. obrigada. Eu agradeço e estou à disposição sempre que precisar, só me chamar. Muito Tá obrigada. bom? Obrigada a você. E aí? Redes sociais? Mães de Jundiaí, Facebook, LinkedIn, Instagram e no WhatsApp. A gente tem grupo no WhatsApp agora, grupão. Só cresce, né? Só Graças a cresce, é uma Deus. loucura. E claro, né? Novo Dia também acompanhem, até porque o podcast tá lá no YouTube, novodia.tv. Então, por favor, nos prestigiem, que a gente não faz nada sozinho. É isso, É isso aí. certo? Gente, eduquem, né? Vamos conversar. Eu acho que é importante, o assunto é um tabu, sim, mas conversar sempre é importante, porque se você não conversa, fica solto. E aí é que mora o perigo. É isso, gente. Esse está terminando. A gente volta semana que vem com outro assunto. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.